E eu quero convidar você para ler comigo 3 textos nessa noite. Todos estão no mesmo livro, só que estão em capítulos diferentes. Então você vai lá no livro de Provérbios, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Depois você vai dar um salto para o capítulo 7, versículo 4. E, por último, o capítulo 8, versículo 12. Amém? Provérbios 4, 5, 7, 4 e 8, 12. Podemos, irmãos? Então vamos lá. 4, 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 7, verso 4. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Senhor, por tua misericórdia e graça estamos aqui. Eu agradeço por essa oportunidade. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, queridos. O tema de hoje, irmãos, que Deus nos deu, são 4 dádivas de Deus para o nosso crescimento. 4 dádivas de Deus para o nosso crescimento. A primeira delas é a sabedoria. E o dicionário define sabedoria como qualidade ou característica de quem é sábio, acúmulo de conhecimentos sobre assuntos diversos. Mas está falando da sabedoria terrena, a sabedoria desta terra, conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida. Mas na escola dominical que nós ministramos aqui há alguns domingos passados, nós vimos que a sabedoria ela é um atributo de Deus e Ele comunica esse atributo conosco, com a humanidade. A sabedoria é uma palavra que vem do hebraico, no hebraico hokmah, e aparece 141 vezes no Antigo Testamento. O capítulo 8 de Provérbios é o capítulo da sabedoria. A sabedoria é tão importante que o livro de Provérbios a personifica, coloca ela como uma pessoa, né? E nesse capítulo de Provérbios, os estudiosos, os teólogos, dizem que o capítulo 8 é o capítulo da sabedoria e Cristo é tipificado nesse capítulo. O próprio Cristo é a personificação da sabedoria divina, conforme ensinado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Deus, em Jesus Cristo, fez o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Deus fez Cristo sabedoria para nós. Amém? E Cristo é quem proporciona aos homens o benefício da sabedoria. E a primeira pergunta que a gente começa nessa noite para nós aqui meditarmos sobre esse assunto. Por que eu preciso de sabedoria? Por que eu preciso de sabedoria? Primeiro, porque nós já estamos vivendo os tempos trabalhosos de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Diz aqui, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos, mais do que nunca, pedir a Deus sabedoria para viver neste tempo. Como tem sido difícil lidar com pessoas que vivem uma vida totalmente afastada do propósito de Deus. A gente literalmente tem que fazer o que Jesus recomendou em Mateus, nas bem-aventuranças, 5 e 6,
Muitas vezes temos que caminhar a segunda milha. Muitas vezes temos que fazer algumas coisas, dar às vezes até a outra face, porque tem sido cada vez mais difícil. O perfil dessas pessoas, Paulo descreveu aqui, nesses 5 versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo. Então, nós temos que, muitas vezes, andar nesse terreno espinhoso, nesse campo minado, pedindo a Deus sabedoria para lidar com as pessoas neste tempo. E por que eu preciso de sabedoria? Porque precisamos agir com sabedoria para com os que são de fora. Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Em outra versão diz, aproveitando cada oportunidade. Andar com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando cada oportunidade. Cada oportunidade tem que aproveitar, seja para pregar o Evangelho, para dar testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, precisamos de sabedoria. E por último, por que eu preciso de sabedoria? Porque precisamos saber como proceder dentro da nossa casa. O marido precisa pedir a Deus sabedoria para tratar a sua esposa. A esposa precisa pedir a Deus sabedoria para tratar o seu marido. Os pais precisam de sabedoria para tratar com seus filhos. Os filhos precisam de sabedoria para tratar com seus pais. E cada vez mais difícil. Quantos lares têm tido problemas relacionais? Porque negligencia-se a busca pela sabedoria. E é importantíssimo para que a gente saiba como agir, saiba como relacionar dentro da nossa própria casa. A razão de muitos conflitos nos lares é porque falta sabedoria. Onde eu consigo sabedoria? Tiago diz, no capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus. Peça a Deus. Quanta gente diplomada, quanta gente estudada, mas não tem de Deus a sabedoria. Porque não pede. E o próprio Tiago diz, pedi e nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. É só pedir. Não está lá em Mateus? Pedi e dar-se-vos-á. Peça. Deus tem para dar. Deus tem para dar uma imensidão de coisas. Dentre elas, Ele quer compartilhar com a gente o seu atributo, a sabedoria. Então peça, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ensina, me dê sabedoria para proceder, me dê sabedoria para viver, me dê sabedoria para me relacionar. Peça a Deus, Tiago disse, peça a Deus, Ele dá a todos liberalmente. E não lança em rosto. Ou seja, Ele não, como diz, né? Ele não joga na cara da gente que deu sabedoria. Ó, te dei sabedoria, hein? Cuidado aí. Não, Deus não faz isso. Ele dá liberalmente, com liberalidade. Salomão orou por sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão pediu. Não pediu riqueza, não pediu glória, não pediu magnitudes, pediu sabedoria. Sabedoria. Ele viu a responsabilidade que estava diante dele. E ele falou, Senhor, me dê sabedoria para lidar com o teu povo. Amém, irmãos? Isso que é importante. Sabedoria para lidar com o teu povo. E Deus recompensou. Moisés orou por sabedoria, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações
sábios. Esse versículo a gente usa muito nos aniversários, né? A gente fala, dedica para os irmãos, né? Porque à medida dos dias que nós vamos vivendo, Deus vai nos dando corações sábios. Amém? O Senhor dá a sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá a sabedoria. Ele dá. Da boca dele vem o conhecimento, vem o entendimento. Tiago descreve a sabedoria que vem de Deus. Ele fala no capítulo 1, versículo 5, para a gente pedir a ele. E no capítulo 3, verso 17, ele diz: mas a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia, depois de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria do alto. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria do alto. Peça, busque. Senhor, quero sabedoria do alto. Eu quero a sabedoria do alto. Senhor, eu preciso ter sabedoria do alto. Dai-me sabedoria do alto. E você vai ver que a modo de viver, o modo de agir, tudo vai mudar, irmãos. Quando a gente busca do alto a sabedoria, quando a gente busca de Deus conhecimento, entendimento, tudo muda. Para adquirir sabedoria, é preciso temer a Deus. Esse é o princípio básico, fundamental, elementar, temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é honrar a Deus, é respeitar a Deus, é obedecer a Deus. E tudo isso é o princípio da sabedoria. Quando a criança ela tem medo do seu pai ou da sua mãe, quando ela recebe uma ordem expressa, direta, ela obedece na presença. Quando sai o pai, sai a mãe, ela desobedece. Agora, quando teme, quando respeita, quando obedece, quando honra, ela continua permanecendo obediente mesmo na ausência. Então, esse é o princípio que Provérbios, todos esses versículos que nós lemos juntos aqui, ele consagra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria é o bem mais precioso. E esse versículo aqui, quando eu estava meditando, eu fiquei maravilhado com essa poesia que Jó escreveu. Jó 28, do 12 ao 23. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino.
não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que os dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Aleluia! Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar. Ou seja, só Deus sabe onde está a verdadeira sabedoria, porque ela está com Ele. Ela está com Ele. Não se compra, nada se compara, nada que se faça pode se chegar a ela, porque ela está em Deus. Ela está em Deus. A sabedoria está em Deus. Salmo 25, 14. Esse está fora do script. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor está para com os que o temem. Os segredos do Senhor está para com os que o temem. Então, se você desenvolve uma vida de temor, Deus vai começar a te revelar segredos. Deus vai começar a te dar coisas que você nunca imaginava. Basta temer ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Provérbio 4:7 diz que a sabedoria é a aquisição suprema. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que você possui na aquisição de conhecimento. E há um ditado que se diz que o conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço. Quanto mais você for atrás de conhecimento, quanto mais você buscar conhecimento, mais você enriquece a sua vida. Alguns ainda dizem que conhecimento é poder. Depende do lugar, depende da circunstância, mas a sabedoria de Deus, ela faz toda a diferença. A sabedoria de Deus, ela modifica a situação. A sabedoria de Deus, ela te leva a lugares onde você jamais imaginou. A sabedoria de Deus. A sabedoria é incomparável. Provérbios capítulo 8, verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Sabedoria. Quanta gente que você conhece, que chegou na igreja, aceitou Jesus, começou a caminhar, e aquela pessoa, um nível intelectual muito pequeno, muito raso, e ela começou a desenvolver a sua caminhada no Evangelho, começou a conhecer a Deus, recebeu o Espírito Santo, começou a buscar, a adorar. Daqui a pouco ela começa a pegar a Bíblia e começa a ler. Muitos até nem ler sabem, mas e quantas pessoas de testemunhos que dizem: olha, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. E Deus dá sabedoria a essas pessoas. E quantas pessoas dessas que eu acabei de descrever tem um dom de Deus de aconselhamento, tem um dom de Deus de orientação. Sabedoria, irmãos. Sabedoria de Deus. Deus usa. Peça, como nós acabamos de ler aqui, peça a Deus que Ele dá com liberalidade, Ele dá com abundância, Ele não economiza. Deus não vai economizar em te dar sabedoria. Peça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda dádiva, inteligência. Inteligência é uma capacidade dada por Deus para compreender e aplicar o aprendizado. Quando eu estava separando aqui os versículos, estava preparando isso aqui, Deus falou algo ao meu coração, que antes de começar eu queria compartilhar isso com vocês. A gente ouve muita gente dentro da igreja falando assim: eu não tenho muita inteligência.
eu queria ser mais inteligente, eu queria entender mais das coisas de Deus. E Deus falou assim para mim, é porque muitas pessoas não pedem. Muitas pessoas não pedem. E o que você está esperando para pedir a Deus, para Deus te capacitar com a inteligência? Não há por que existir crente que não exerce a inteligência, porque Deus tem dado para nós. Basta buscar, basta pedir, basta ir de encontro. Está diretamente relacionada à sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então há uma relação. Agora as coisas vão começar a se relacionar, e como uma corrente vão se formando elos. O segundo elo é a inteligência. O salmista orava pedindo inteligência para aprender os mandamentos do Senhor. Salmo 119, verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Faça como o salmista. Senhor, dá-me inteligência para entender a tua palavra. Dá-me inteligência para entender a tua palavra. Deus tem algo para te revelar através da palavra. Peça a Deus inteligência. Senhor, me dê inteligência para entender a tua palavra. O salmista falou isso. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Deus tem inteligência para te dar. Paulo orava para que os colossenses fossem cheios de inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo orava pelos crentes colossenses, para que eles fossem cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. Então, irmãos, nós devemos orar um pelos outros. Senhor, dá inteligência para o meu irmão, sabedoria, inteligência espiritual, para que ele se desenvolva na tua presença. Vamos orar um pelos outros, vamos pedir um pelos outros para que Deus derrame a inteligência sobre nós, para que a gente compreenda a sua palavra. Deus tem um manancial, irmãos, de inteligência. Deus tem um manancial. Ele quer fazer jorrar em nosso meio. Ele quer fazer jorrar em nós um manancial de inteligência, para que a gente se desenvolva. O desejo de Deus é o nosso desenvolvimento, e como é o tema da nossa igreja desse ano, crescimento, desenvolvimento. Deus quer que a gente avance. Terceiro elo dessa corrente, prudência. Então nós vimos sabedoria, inteligência, e agora vamos ver a prudência. O que é ser prudente? É ser cauteloso nas decisões e ações. É não agir por emoção. É pensar antes de agir e falar. Você conhece alguém que faz o contrário disso? Quanta gente impulsiva. Quanta gente impulsiva. Irmão, quando vê, já falei. Eu nem penso, já saio falando. Quando pensar, já disse, já era, já foi. E quantas coisas, quantas compras eu faço por impulso. Quantas decisões tomadas no calor da emoção. Por quê? Falta prudência. Falta cautela. Falta cuidado. Nós somos a única espécie animal que a gente pensa antes de agir, pensa antes de falar. A gente não age por instinto. A única espécie animal que não age por instinto somos nós, seres humanos. Só que cada vez mais a emoção tem aflorado,
a emoção tem tomado conta de nós e a gente tem deixado de ser prudente. E a consequência disso são as colheitas. Eu costumo dizer lá em casa que o boleto sempre vem. E quantos boletos a gente tem pago durante o dia porque a gente age pela emoção? A gente não mede as consequências, a gente não pensa a longo prazo, a gente não pensa no logo mais, a gente não pensa no amanhã, a gente simplesmente vai. Como diz, né? Só vai. Só vai. Só vai. Depois a gente vê como é que faz. Seja prudente. Seja prudente. A sabedoria mora com a prudência. Provérbios 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, a sabedoria mora com a prudência. Elas moram juntas. Sabedoria e prudência moram juntas. Isaías profetizou que Cristo seria prudente. Isaías 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado e muito sublime. Já viu alguma passagem no Evangelho que Cristo agiu por impulso? Já viu? Até quando ele foi no templo e viu aqueles comerciantes que ele pegou o chicote lá, o azorrague, como diz algumas versões, e saiu dando chicotada, derrubou mesa e ficou lá extremamente irado, porque o zelo da casa de Deus tinha consumido ele de tal forma que ele disse, olha, não façais da casa do meu pai casa de comércio, como está escrito, a minha casa será casa de oração. Ele não agiu por emoção ali. Ali foi o Espírito Santo. E teve uma outra situação que os discípulos... aconteceu algum evento, não me recordo agora, só vou falar a passagem em si. Aconteceu alguma coisa que os discípulos disseram assim, acho que foi João que disse, né? Que vamos pedir para que caia fogo sobre eles. Aí Jesus, calma aí, rapaz, calma. Vamos devagar, prudência. Isaías profetizando, o meu servo procederá com prudência. Proceder com prudência. Quando a gente está caminhando no escuro, a gente não sai correndo. Você sai, ó, onde é que eu estou pisando? Onde é que eu estou pisando? Para quê? Para não cair. E a gente tem que agir assim, irmãos, com prudência. Onde eu estou colocando o meu pé? Provérbios diz, não lembro onde está escrito agora, que o prudente, ele vê o mal e se afasta. O prudente vê o mal e se afasta. Mas o imprudente, ele vai correndo em direção. O prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14, verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente atenta para os seus passos. Onde você tem colocado o seu pé? Onde você tem ido? O que você tem acessado? Onde você tem olhado? O que você tem escutado? É esse versículo. O prudente atenta para os seus passos. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Né? Provérbios 14, 12, não é isso? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos. Vamos lá, é tranquilo, não vai dar nada não. O teu pastor não está vendo, a tua mãe não está vendo, o teu marido não está vendo, a tua esposa não está vendo. Vamos lá, não vai dar nada não. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nada fica oculto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. O prudente atenta para os seus passos.
prudente atenta para os seus passos. A sabedoria mora no coração do prudente, Provérbios 14, 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A sabedoria mora no coração do prudente. Jesus recomendou aos 12 serem prudentes como a serpente. E quando eu li esse versículo, fiquei meditando nele um tempão. Eu sempre leio esse versículo, sempre. Estou sempre lendo esse versículo, lendo de novo, porque foi uma recomendação direta para os 12. Foi direta para os 12. Sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. E aí eu fui a fundo disso aí, eu falei, não, eu preciso ir a fundo disso aí, porque eu quero entender esse negócio. E aí eu separei 2 comentaristas. Né? Champlin diz aqui que esse versículo disse para sobreviverem em tempos difíceis e terem êxito no seu trabalho, os discípulos, quais ovelhas no meio de lobos, devem combinar as qualidades tanto das serpentes como das pombas. Devem ter a sagacidade e a inteligência das serpentes, sem que isso signifique, porém, que devam ser maus como elas. Ou seja, você tem que pegar o que há de melhor. A sagacidade, a inteligência. Usa isso ao teu favor, mas não seja mau como a serpente. Irmãos, e eu lendo isso aqui, eu pensando, não dá para ser inocente, mas não, irmãos. Não dá para ser ingênuo, mas não, irmãos. Como diz, mais uma vez, né? O golpe está aí, cai quem quer. Não é isso? E o crente não pode mais ser o bobo, o crente não pode mais ser o inocente. Vou contar uma história aqui rapidinho. Em 2019, eu fui em São Paulo. Aí fui no mercado municipal. Queria comer aquele sanduíche de pernil, que é mais pernil do que pão. Aí fui comer aquilo lá, só que você entra no mercado municipal e logo de cara tem aquelas barracas, aquelas bancas que vendem fruta. Quem já foi lá? Você sabe do que eu estou falando. Maracujá, aquele maracujazinho doce, um morango que parece uma manga. Parece que você está em Canaã, né? As uvas, parece uma bola de futebol. Um negócio exagerado, gostoso, exótico. E aí o camarada te chama e ele pega uma faquinha, corta a metade de uma fruta e te dá para você provar. Se você provou, mordeu a isca, Ademar. Mordeu a isca. Aí ele te chama para dentro da barraca, ali você já, como disse Tiago, né? Enredado e envolvido pela sua própria cobiça. Irmãos, eu peguei 4 bandejinhas de fruta. Sabe quanto que eu gastei? R$250 em 2019. O meu amigo estava comigo, falou, Alexandre, o que você fez? Eu falei, rapaz, o cara me deu a fruta, eu gostei, eu vou levar para minha mulher, vou levar para minhas filhas e tal. Ele, não, cara, você caiu no golpe. E a gente estava andando, já estava indo para o carro, para o estacionamento, nas ruas mais para dentro. Vamos voltar lá. Aí a gente voltou lá, o cara olhou para a gente assim, assustado. Aí o meu amigo meio que comprou a minha briga, né? Falou, olha só, eu saí lá do Rio de Janeiro para vir tomar volta em São Paulo. Está tudo errado, isso aqui pesa tudo de novo. Parece que eles mexem no peso, eles fazem alguma maracutaia lá, alguma coisa, para tirar o teu dinheiro. Não dá mais para ser inocente não, irmãos. Sejam prudentes como a serpente. Cuidado, cuidado. Quanto crente caindo em golpe na internet, quanto crente caindo em golpe de falso sequestro. Meu falecido sogro lá no Rio, quase caiu, eu tive que tomar o telefone da mão dele e falar com os camaradas, ó, pode parar que já sei qual é a sua, desliguei o telefone, meu sogro já estava aí, na hora que sequestraram a Fabiana, eu tenho que pegar o dinheiro para... Não, calma, rapaz, me dá esse telefone aqui, acabou a história, acabou, Geraldo, acabou. Sejam prudentes como a serpente. Quanta gente na internet, irmãos, no Instagram, falando em mistério, profecia, faz o Pix aqui que eu te revelo.
Irmãos, quanta gente, crente, aqui tem a palavra, aqui tem o pastor, aqui tem a orientação, e quanta gente indo atrás de A, B, C, pastora do Pix. Sabia que tem a pastora do Pix? Pastora do Pix. Tem um lá não vou nem falar muito para não dar problema, mas deixa para lá. Fica esperto com isso, irmão. Abre o olho. Ah, olha aqui, irmão, olha aqui. Ó, tô seguindo essa irmã aqui, que ela está no monte, está queimando o pedido de oração, e se tu fizer um pix de R$50, ela vai orar para o teu pedido no monte, ao vivo. Faz, bobo. Sejam prudentes como a serpente. Sagacidade, inteligência, vigia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continuando aqui, Moody vai dizer que sozinha a prudência da serpente é mera astúcia, e a simplicidade da pomba pouco mais que fraqueza, mas combinadas, a prudência da serpente salvaria da exposição desnecessária ao perigo, a simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos de escapar dele. Tem que combinar uma coisa com a outra, unir o de melhor. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe por quê, irmãos? Duas coisas. Lá em 2 Coríntios 5, não, 2 Coríntios 4. 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 4. 1 Coríntios 5 fala da história de que na igreja de Corinto estava tendo um problema de ordem sexual. O enteado estava tendo relações com a madrasta. E aí Paulo orienta que era para pegar e disciplinar. Né? Ele até fala assim, entregue a Satanás para que ele seja salvo, tal. Ele volta em Corinto, em 2 Coríntios 4, e ele percebe, 2 Coríntios, acho que é 2:4. Me ajuda aí, irmãos, por favor. Cadê minha professora? Minha professora está ali. Me ajuda aí, professora. 2 Coríntios 2. Isso, 2. 2 Coríntios 2, 2:11. E em 2 Coríntios 2, Paulo volta lá. E eles percebem que os crentes de Corinto eles entregaram de verdade, o camarada estava jogado na sarjeta. Aí Paulo fala assim, perdoa, porque a quem perdoares eu perdoarei. Está aqui o verso 10. E quem perdoares alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que não tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Satanás. E o verso 11 ele diz assim, olha, porque não ignoramos os seus ardis. Irmãos, você sabia que o diabo pode usar a tua razão, o teu senso de justiça contra você mesmo? Quanta gente morre no trânsito, todo dia, por causa do senso de justiça, por causa da minha razão. Ele me fechou, vou resolver esse negócio agora. Joga o carro em cima e o cara está armado. Era uma vez, uma família chorando, por um pai, por uma mãe, por um filho que perdeu numa briga de trânsito. Aí eu venho de novo com você, lá em Mateus, quando Jesus diz assim, olha, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele a segunda. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Era costume, o soldado romano, ele tinha por direito pegar um cidadão judeu e fazer ele caminhar uma milha carregando o seu equipamento. E não era leve, não. Escudo, lança. E o judeu tinha que carregar uma milha. E Jesus falou assim, olha, se te obrigar a caminhar uma milha, vai a segunda. Ou seja, esteja preparado, esteja disposto para, se for preciso, ir além da cota. E outra, bateu aqui, dá outra. Eu vi um vídeo no Instagram, alguém aqui deve ter visto, acho que eu mandei para o pastor Marciano, mandei para o pastor Maia, um crente pregando dentro do ônibus nos Estados Unidos, pregando a palavra. O camarada estava sentado, incomodou-se com a pregação, levantou
e começou a verbalizar. Daqui a pouco ele vai e agride o pregador. Aí ele pegou e deu a outra face. Gente, aquilo dali quebrou o agressor, porque ele não imaginava que aquilo ia acontecer. E aí Deus começa a usar aquele pregador e aquele rapaz começa a chorar e aceita Jesus. Imagina, irmão, se o meu senso de justiça fala numa hora dessa, eu parto para cima, todo o trabalho estaria perdido. Já era. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Vamos ser prudentes. Não tem como falar de prudência sem falar de vigilância. Não tem como falar de prudência sem falar de vigilância. E toda vez que Jesus falava sobre isso, ele obedecia uma ordem. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Então, olha a ordem. Vigiai e orai. Vigiai e orai. É nessa ordem. Vigiar, orar. Não é orar e vigiar. É vigiar, orar. Vigiar, orar. Vigiar, orar. Marcos 13, 33. Jesus acrescenta mais um item. Olhai, vigiai e orai. Olhar, vigiar, observar. Olhar é observar. Observa. Observa. Olha o que está em volta. Olha o que está atrás. Fica atento, observa. Vigia. Depois você ora. Tem gente que ora, mas não olha. Tem gente que vigia, mas não olha e não ora. Tem que ser as três coisas, irmãos. Olhar, vigiar e orar. Estar atento o tempo todo. Na segurança de autoridade, é um curso que a gente faz lá, vocês já devem ter observado. Tem uma pessoa que ela está perto da autoridade ali, chama de VIP, é chamado de mosca. Sabe por que mosca? Porque a mosca, a cabeça dela é mais de 70% só de olho. Então, a função do mosca é ficar olhando. A pessoa tem os seguranças, mas ele fica afastado, ele fica só olhando. Ele está o tempo todo olhando, para ver se tem alguma ameaça. E Jesus já disse isso naquela época, olhai, olha o mundo. Uma vez o pastor Aaron falou aqui no púlpito, eu lembro, eu estava sentado ali, ele falou que você tem que pregar o evangelho com a Bíblia na mão e com o jornal debaixo do braço. Não foi isso que o senhor falou, pastor? Olhando o mundo. Tem um conflito aqui no Oriente Médio. O mundo está globalizado. Já está falando em subir preço de petróleo, já está falando em não sei mais o quê. Que mais um país pode entrar, mas o outro não sei o que lá. Que quem se posicionar do lado de um vai ficar de mal com o outro, vai sofrer sanções do outro. Tem que estar atento, irmãos, tem que estar atento a tudo. Tem que estar atento a tudo. Já tem um movimento aí para censurar as redes sociais. Tem que estar atento. Olhai, vigiai e orai. Seja prudente. Quarto e último elo para a gente encerrar. Estratégia. Estratégia significa plano, método. Método usado para alcançar um objetivo ou resultado específico. Eu não vou fazer a definição do Capitão Nascimento, pode deixar. Pode deixar. Plano, método. Método específico, método usado para alcançar um objetivo. Crente tem que ter objetivo. Crente tem que ter método, crente tem que ter plano. Mas irmão, Provérbio 16 diz que do Senhor, dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Sim, mas ele diz mesmo, do homem são as preparações do coração. O plano é meu. O plano é meu, a resposta é dele, mas eu tenho que ter plano. Eu tenho que ter plano, eu tenho que ter método. Irmãos, estamos indo para a segunda metade de 2025. E tem gente que não sabe nem o que está fazendo nesse ano, não sabe nem onde está. Não tem estratégia, não tem método, não sei. Eu estou aqui.
eu estou igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para onde eu for, a correnteza me levar, eu estou indo. Não, irmãos, tenha método, tenha plano, não jogue tempo fora. Paulo disse, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, usando a oportunidade ao teu favor e ao favor do reino de Deus. Estratégia é isso. Eu preciso pedir a Deus estratégia para viver, estratégia para lutar, porque Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Estamos em guerra, irmão, e não se entra em guerra sem estratégia. Eu confio em Deus, eu confio no Espírito Santo. Tem que ter estratégia, irmão. Você não está lutando contra o ar, contra o vento, contra nada não, irmãos. É contra as potestades que estão aqui espalhadas na atmosfera, contra as hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Já viu no filme? Aquela mesa, uma maquete, aí os caras pegam os bonequinhos, botam para cá, pegam os tanquezinhos, botam para lá, os aviãozinhos, estratégia. Vai por aqui, vai por ali, o outro vem por trás. Até bandido tem estratégia. Quando vai roubar o banco, já viu no filme? Viu no filme? Você entra por aqui, o carro fecha lá, você pula a janela, joga bomba e tal, o cofre ali, rende o gerente, pega o dinheiro, 5 minutos, a gente tem que sair. Estratégia. E Pedro disse, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem estratégia. Ele tem. Eu te garanto que ele tem. E como tem. E como tem. Mas o crente está de boa. O crente está tranquilo. Né? Irmão Alexandre, como disse Paulo, eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dá bobeira não, irmãos. Tenha estratégia. Deus tem estratégia para revelar aos seus servos. Você não vai encontrar estratégia lendo Sun Tzu, a arte da guerra. Não vai. Sun Tzu foi escrito no século V a.C. São 13 capítulos, é um tratado de estratégias militares. Até hoje, os generais do mundo inteiro estudam esse livro, é livro de cabeceira de generais, mas é estratégia terrena. Estratégia terrena. Não vale para nada no mundo espiritual. Aqui sim. Aqui sim. Aqui tem estratégia. Aqui tem revelação. Aqui tem palavra. Aqui tem formas de resolver problemas. Aqui tem resposta, aqui tem solução, aqui tem saída. Estratégia. Deus tem uma forma especial de revelar aos seus. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E eu separei 2 exemplos de estratégia na palavra de Deus. Primeiro deles, Esther. Esther. O povo judeu estava prestes a ser aniquilado. E Deus levantou aquela menina, ela venceu o concurso de beleza, foi eleita rainha, porque a Vasti, não sei como é que se pronuncia, estava lá, não estava muito afim, não queria dar muito papo. O rei, minha filha, a fila anda. Vamos fazer uma eleição aqui. E pegou a menina lá e botou. Plano de Deus. Plano de Deus. Esther estava lá. De repente, ela recebeu um recado de Mardoqueu. Falou assim, olha, você está indo... Vou contar de forma coloquial para a gente entender o assunto. Você está indo bem bom, você é rainha, mas olha só, o bicho está pegando, e se você não se mexer, se você não fizer nada, você acha que você vai escapar? Você vai morrer por último. Aí Esther falou assim, e ele falou assim, olha, e quem sabe foi para isso que você foi chamada para ser rainha.
Até 9h30, pastor? Tá, tenho 10 minutos, então estou acabando já. E aí, ela falou, vamos fazer o seguinte. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. E quando eu li essa passagem, eu lembrei de Daniel 3, daqueles 3 rapazes que recusaram-se a adorar a estátua de ouro do Nabucodonosor. Ele falou assim, olha, a gente não vai se curvar, a gente não vai se prostrar, e se o nosso Deus não nos livrar também, está tudo tranquilo, o que importa é que eu não vou me curvar diante da tua estátua. Irmãos, o crente tem que ter opinião, o crente tem que saber a que veio, e só é assim quem tem estratégia, irmãos. E aí o que aconteceu? Para entrar na presença do rei, tinha que ser chamado. E se você fosse de intrujão, de intrometido, e o rei não levantasse o cetro de ouro, autorizando a sua entrada, automaticamente, morria. E aí Esther sabia disso, mesmo sendo rainha, ela sabia disso, e ela falou assim, vamos jejuar, eu vou botar a cara, eu vou lá, mas se perecer, pereci, mas fiz a minha parte. E Esther foi, e diz o texto que o rei a recebeu, e aí entra a estratégia. Dá-me o que quiser, peça o que quiseres, até metade do meu reino. Rei, eu tenho uma estratégia. Eu vou dar um banquete. Quero convidar o senhor e o Amã, que é o seu braço direito, para ir lá em casa, para a gente degustar um banquete. Olha a estratégia. E foram. Amã chegou feliz em casa. A rainha convidou só eu. Sou pomposo, só eu. Eu e o rei, olha que exclusividade. E aí chegou lá, encurtando a história. Chegando lá, ela falou assim, olha, rei, não, o que você quer? Pede. Não, é o seguinte, por causa desse tal de Amã aí, eu e o meu povo estamos para ser aniquilados. Aí, o resto da história você já sabe, já teve até seriado na televisão, então não vou aqui ficar falando o que você já sabe, mas foi uma estratégia que Deus deu à sua serva, e por isso hoje existe uma festa judaica chamada Purim. Por causa disso, é uma bênção, uma maravilha. Por causa de quê? É estratégia. A segundo exemplo, para a gente terminar, Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias tinha uma função perigosíssima. Ele tinha que ser o primeiro a tomar o cálice do rei, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele. Quem morria era ele. É igual os trabalhadores de Minas, aqueles túneis que vão buscar minério, tem um periquito que ele coloca numa gaiola. E para ver se não tem oxigênio suficiente, se tem alta concentração de gás carbônico, eles entram com o animal primeiro. Se o animal morrer, é porque não pode entrar. E a função de Neemias era bem parecida com essa. Se tivesse envenenado o cálice, quem caía primeiro era o copeiro e o rei. Opa, alerta geral, pisca a sirene, tem alguém me envenenando aqui. E Neemias estava lá, servindo o rei, e ele pediu, chegou os seus irmãos, e ele falou assim, conta aí como é que está Jerusalém, saí de lá há tanto tempo, como é que está lá, eu estou com saudade. Ele, olha, tu quer mesmo saber? Rapaz, derrubaram os muros, tacaram fogo em tudo, está tudo queimado, só tem ruína, nós somos terra arrasada. E aquilo entristeceu Neemias chorou, Neemias ficou muito abatido, mas Neemias tinha que estar diante do rei, e não pode estar diante do rei triste. Tem alguém triste aqui nessa noite? Amém? Então não pode estar diante do rei triste.
E aí o rei perguntou a Neemias, o que está acontecendo, Neemias? Ele, olha, rei, aconteceu isso, isso e isso na minha cidade, a minha terra destruída, e eu estou triste, meu coração está triste. E o que você quer então, Neemias? Eu quero ir lá. Quero ir lá reconstruir. Estratégia. E o rei pegou e falou assim, vai. Não é assim, rei. Onde entra a estratégia? Eu quero carta para duas coisas. Para conseguir madeira, para reconstruir a cidade. Olha como Deus trabalha, irmãos. O Artaxerxes que levou cativo foi quem deu a madeira para reconstruir Jerusalém. E aí, deu a madeira e eu quero carta para poder ter livre acesso. Para onde eu chegar, tiver alguma barreira, alguma blitz, alguma cancela, algum pedágio, estou com a carta do rei. Ele me autorizou. Segunda estratégia, irmãos, sigilo na missão. Capítulo 2, versículo 12, não contei a ninguém. Está estudando para concurso? Sigilo na missão. Está correndo atrás do teu emprego, já entregou o currículo, está tudo certo. Sigilo na missão. Vai fazer uma viagem para o exterior ou para outro estado? Sigilo na missão. Tem um dinheiro para receber da justiça? Sigilo na missão. Não sai igual aí uma gaivota voando, contando para todo mundo na rede social, vai sair o meu indenização, vou trabalhar na Câmara, eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, sigilo na missão. Depois que passar, tu conta, aí não tem mais como ninguém prejudicar a tua vida. Sigilo. Já pensou se Neemias botasse eu vou fazer aqui um anacronismo, vocês me permitem fazer um anacronismo? Se Neemias botasse no Instagram, estou indo para Jerusalém amanhã, restaurar os muros. Ele não chegaria nem na metade do caminho. Sanbalate e Tobias já ia mandar uma gangue para poder tacar pedra, tacar lança, derrubar tudo e acabar com tudo. Sigilo. Está no propósito para salvar o teu filho? Sigilo. Está no propósito para ganhar o teu marido para Jesus? Sigilo. Está no propósito para Deus te batizar no Espírito Santo? Sigilo. Sigilo na missão, irmão. Estratégia. Estratégia. Sigilo. Sigilo total. Não fica falando, porque tem... Eu vou falar aqui, eu não ia falar não, mas eu vou falar. A pior macumba é a inveja. Tem gente que tem medo de galinha preta, garrafa de cachaça, farofa, vaso, etc, etc. Inveja. Pior macumba que existe. Cuidado. 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 Estratégia, irmãos. E aqui vai um alerta para eu terminar, porque já me falta 2 minutos. Não tenta copiar a estratégia do outro. O que deu certo para um, pode dar errado para você. Peça a Deus para te dar a tua estratégia. Peça a Deus para te dar a tua forma de agir. Mas irmã, lá em casa com meu marido, eu chego da igreja, já está com a Bíblia no sofá e já entro falando em língua. Dá certo na casa dela. Com você, Deus já fala assim, você vai entrar no teu quarto, vai trocar de roupa, vai colocar o rosto no pó e vai orar por ele. Contigo é diferente. Não copia a receita do outro. Irmão, comigo o mistério é levantar 3 horas da manhã e eu oro até às 5. Amém, é com ele. Contigo pode ser na hora do teu almoço. Deus bota você para orar meia hora lá no banheiro da tua empresa. Cada um é de cada um, irmãos. Não copia a receita do coleguinha. Deu certo para ele, amém. Contigo você vai orar, Senhor, me dá estratégia. Viu lá em Gênesis, quando Jacó estava sendo explorado por Labão, e Deus falou assim, eu vou prosperar você, rapaz. Você vai pegar as varas, vai descascar e vai botar na frente do coxo, e todo mundo os animais que beberem lá vão nascer malhado, o malhado é teu, e pronto, está contigo. Estratégia. Aí
Todo mundo agora, os agropecuaristas, vão pegar o galinho e fazer lá para poder multiplicar. Não, deu certo só com ele. Foi só para ele. A Bíblia não fala, mas quantas pessoas que ousaram entrar perante o rei lá e o rei não levantou o cetro e... Próximo. Cada um é cada um, irmãos. Então, por isso, nessa noite, para a gente encerrar, sabedoria, inteligência, prudência, estratégia, peça a Deus. Deus tem para te dar. Você vai ver que vai mudar a forma de agir. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você diferente, porque você, nossa, eu estou estranhando ele, olha como ele mudou, olha como ela mudou a forma de agir, a forma de tratar. E a minha mãe não grita mais dentro de casa, a minha mãe não taca as coisas para o alto. Estratégia. Vamos respeitar a minha mãe, ó. Eu estou desconfiado, alguma coisa vem aí. Por quê? Ela dobrou o joelho e falou, Senhor, me dá estratégia para lidar com o pessoal da minha casa. E Deus deu. O marido que não é crente, chega em casa com bafo de cachaça, a mulher vai lá, abraça ele, eu te amo, meu amor. Ele, que é isso? Estratégia. Estratégia. É isso, sabedoria, inteligência, não age por impulso, seja prudente. Amém, irmãos? Avancei 1 minuto, pastor, me perdoe em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus derrame sobre a tua casa sabedoria, que Deus derrame sobre a sua casa estratégia, que Deus derrame sobre a tua casa inteligência, que Deus derrame sobre a tua família prudência, que Deus te abençoe em nome de Jesus.